Quero cumprimentar os nossos visitantes que estão aqui, alguns rostos familiares na segunda, na terceira vez. Você que é de outra igreja, seja bem-vindo, obrigado pela visita. Essa casa é a casa do Senhor, você pode se sentir à vontade. Agradecemos ao Senhor por esse dia. Amém? E nós vamos meditar na palavra de Deus, como temos feito semanalmente. E eu quero desafiar você, nesse momento de meditação da palavra, para que a gente tenha um coração rendido aos pés do Senhor, para que a gente ouça a voz dEle. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Que a gente vai voltar ao texto. A gente vai lendo devagarzinho. A gente não vai ler tudo de uma vez. Então a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Do 1 ao 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu queria orar novamente, para que Deus fale conosco. Senhor, nós precisamos de água viva, Senhor. Terra sedenta que precisa de água viva. É assim que está o nosso coração. Nós também precisamos de direção. São muitos caminhos que se apresentam diante de nós, mas nós queremos a Tua direção. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela nos põe um caminho claro. Pedimos, Senhor Deus, sabedoria para viver nesse mundo de engano. Sabedoria do céu, a sabedoria que vem de Deus. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que a palavra, que é viva e eficaz, ela não precisa de mais nada. Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, ela, Senhor Deus, traga pastoreio para o nosso coração, refrigério para a nossa alma. Pastos verdejantes é o que precisamos, Senhor.
Precisamos nos alimentar de Ti. Precisamos, Senhor Deus, sermos nutridos pelo Senhor. Precisamos ter uma mente renovada na palavra. Uma mente renovada no Evangelho, Senhor. Meu Deus, que nesta manhã, nesse momento de meditação da palavra, o Senhor nos dê, ó Deus, experiência, Senhor Deus, de escuta da Tua voz. Quando a gente escuta a Tua voz, Deus, as coisas dentro de nós ficam no lugar certo. Deus, Tua palavra tem esse poder e o Teu Espírito age por meio da palavra. Nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Texto que a gente ainda vai terminar. Texto forte que a gente acabou de ver. Texto que a gente acabou de ver aqui, que fala sobre a estratégia do maligno com poder e engano sobre a igreja. Poder e engano. Na semana passada, a gente viu o Lucas claramente ser usado por Deus para nos mostrar objetivamente que Satanás tem um desejo. E qual é o desejo dele? O desejo dele é imitar a verdade. Eu vou usar uma palavra aqui que aparece muito nos livros, que Satanás faz uma paródia. Sabe o que é paródia? Paródia é você ter uma peça, uma música, sei lá, qualquer coisa, e você leva isso para pode ser um extremo de um sarro, uma piada, de você fazer uma ironia, pode ter vários graus. Mas a ideia é que você está desvirtuando, você está imitando uma coisa que está ali no centro, e o objetivo dessa imitação não é outro a não ser esse. Você levar aquilo para ser alvo de... Você querer imitar para atrair a atenção das pessoas com aquilo. O que o diabo quer fazer na última hora... Esse texto está falando da última hora, no momento da tribulação que vem sobre a igreja de Jesus. Ele quer imitar a obra de Deus. Como? Fazendo uma trindade. Olha que ousadia. A gente tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pois ele vai inventar, vai parodiar a trindade, fazendo uma trindade. Que nome que você quer dar? Trindade satânica? Deus me livre, tem que ficar longe da gente. Trindade satânica, trindade falsa, trindade da paródia da trindade, qualquer outra coisa. E a função dessa paródia da trindade, Deus Pai, Deus Filho Redentor e o Espírito Santo Consolador, qual é? É usurpar os papéis. Que ousadia! Usurpar o papel do Pai, pegar uma segunda pessoa que vai ser chamada no texto de besta que sai do mar, para usurpar o papel do Filho, e uma besta que vem da terra para usurpar. Usurpar é pegar violentamente o papel do Espírito. E com que alvo? Os que estão no mundo na cegueira e sedução da igreja. A gente precisa saber disso. A gente precisa entender isso. E a gente precisa se posicionar contra isso. A gente precisa vigiar. Porque ele quer imitar a ação da Trindade e ele quer, com o objetivo de atrair a igreja, quem é do Senhor, para que perca o alvo de Deus e o seu plano, o seu propósito, e se embarace com as coisas que ele oferece. E aí a gente precisa lembrar que essa trindade satânica tem nomes aqui. A primeira figura, como a gente viu no capítulo 12, é o dragão, que é representado por cabeça, e ele usurpa o papel de Deus Pai. A segunda pessoa dessa trindade falsa é a besta que vem do mar, representada por diversos chifres, e usurpa o papel de Cristo, e essa besta que vem da terra quer usurpar o papel do Espírito Santo. O objetivo dessa passagem que a gente leu e vai terminar de ler, não é mostrar, então quem é a besta que vem do mar, na nossa geração, vamos encontrar agora, aquela ali é a besta que veio da terra. Não, o objetivo da passagem é mostrar a fonte falível desse poder, o diabo.
mostrar que essa trindade satânica tem como fonte de poder o diabo. Não mostra de onde ele vem. Não está mostrando, vem do mar, de tal lugar, vem da terra, de tal lugar. O objetivo da passagem não é essa. A gente precisa orar e vigiar, porque quando aparecer, se a gente estiver aqui, a gente vai ver. Agora, o objetivo é que a gente tenha o discernimento de entender que a fonte do poder dessa trindade satânica é o diabo. Por que essa descrição? Por que essa descrição usando urso, leopardo, cordeiro, essas imagens? Aí, eu convido você a voltar no ano de 2016, eu acho que a gente meditou em Daniel, e lá, lembra que João está recebendo a visão, a revelação, e ele tem uma mente com o Antigo Testamento na cabeça. Então, na cabeça dele, ele recupera Daniel capítulo 7, versículo 4, 5, 6 e 7. Lá, naquela passagem, só para você fica aqui para você entender, Daniel recebe uma visão, e essa visão mostra 4 bestas. E cada besta, cada fera dessa, simbolicamente, ela está representada com algum aspecto desses animais. Urso, leopardo, cordeiro e tantas outras coisas. Urso, leopardo, perdão. Lá no texto de Daniel, capítulo 7, versículo 4, 5, 6 e 7, a gente vê uma série, essas bestas que são descritas nesses versículos, fazem referência a uma série de impérios que aconteceriam dali para frente, na vida, naquele momento da história, impérios mundiais. E a gente vê na história Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E depois vinha um que destruía todas elas, o Evangelho de Cristo Jesus. Isso já se cumpriu. Agora, o que foi localizado na história, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, no Apocalipse, de uma maneira mais extensa, plena, ou uma maneira mais forte, a gente vê aqui no capítulo 13 a combinação de todas essas bestas. Por isso que tem urso com leopardo, com carinha de cordeiro, como a gente vai ver, mas no fundo tem a força do dragão. É a combinação de todas aquelas bestas que a gente viu descrito lá no texto de Daniel, e mostrando a combinação de todas essas forças, todos esses impérios ao longo da história. São bestas medonhas e amedrontadoras. Tem poder, mas não é de Deus. É um poder satânico. Só que a gente vai perceber como isso não é ameaça nenhuma ao poder do Evangelho, ao poder de Cristo Jesus. Esse é o alvo da palavra para nós. Mas a gente precisa entender as artimanhas de Satanás e vigiar. Então, eu sugiro que você, nessa semana, leia Daniel 7, 4, 5, 6 e 7. Foi uma série de impérios que vieram e que João recupera essas imagens e ele vê isso tudo amalgamado nessas bestas, dentro desse serviço de uma trindade satânica. Então eu vou descrever a primeira besta que ela faz, a segunda besta que ela faz, e depois a gente vai ver 4 lições para o nosso coração. Então você fica aqui. Deus vai falar. Deus vai falar na palavra. Então, eu particularmente, a gente quando prepara o sermão, ouve 2 vezes, né? Às vezes é mais legal antes. Na primeira vez, porque é sozinho. Eu falo, Deus, aí choro, dobro o joelho, levanto na madrugada e fico ruminando aquele texto a semana inteira. Falo, Senhor, que bênção. E às vezes no domingo a gente fica aqui, tanta coisa, ele fala, Senhor, não consegui perceber resultados não, mas tá bom, durante a semana é mais legal. Então, assim, compartilhando a experiência do texto durante a semana, arde no nosso coração e eu estou com o coração bem fervoroso para poder partilhar essas 4 lições. Mas vamos ver a desgraça primeiro. A primeira desgraça é essa besta que vem do mar, literalmente, uma coisa amedrontadora. O que a gente precisa... Eu não vou detalhar, não. Apocalipse é quadro impressionista, você olha de longe. Se você ficar preso nos detalhes, a gente não entende nada. O que a gente precisa entender dessa besta que vem do mar? O que é que o diabo deu para ela? É trindade satânica. Olha o que o diabo deu. O diabo deu. Ele não tem poder, mas o que ele acha que ele tem, ele deu. Deu para ela poder,
que é esse poder aí? Capacidade para realizar obras e feitos poderosos no mundo. Olha só, a besta que vem do mar tem poder dado pelo diabo para fazer coisas. Fique esperto com isso. Segunda coisa que o diabo deu para ela, deu trono. Está no texto. O que é esse trono? Deu soberania, mas quem é o diabo para dar? O que ele dá? Não dá o trono do Criador. 2 Coríntios 4 diz o quê? Que o Deus deste século, outra versão, o Deus desta era, o que é que ele faz? Ele cega. É isso que ele dá. Esse Deus deste século, o mundo que jaz no maligno, ele pega e dá esse mundo para a besta que vem do mar. Então ele dá esse trono para a besta que vem do mar. E dá o quê? A autoridade. Como é essa autoridade? Essa autoridade é só aqui no Brasil? Não. É lá na cidade de São Paulo? Não. A autoridade sobre língua, povo e nação. Meu Deus, podia ser só uma ação localizada em um lugar. A autoridade sobre língua, povo e nação. Mas não apenas isso. Versículo 3 diz que o diabo, ele é tão de querer imitar a verdade, que olha o que ele faz. Uma das cabeças da besta, parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Quem é que morreu e foi curada, resolveu o negócio da morte? Até isso ele quis imitar. Jesus morreu, ressuscitou, aqui essa besta que sai do mar está usurpando o papel de Cristo, e até nisso, uma marca de morte e de vitória sobre essa ferida, ela traz. Gente, isso é muito sério. No versículo 4, o que é que ela faz, essa besta? Hoje a gente pode falar, literalmente, xingar a besta de besta, porque ela é o que ela é, né? Assim, essa besta, a gente pode carregar o coração para falar. Ela faz o quê? Adoram o dragão porque deu autoridade à besta, e adoram a besta. Ela engana para fazer o quê? Como ela quer enganar? Para fazer as pessoas adorarem o diabo como se ele fosse o próprio Deus. Qual é a estratégia dela? As pessoas vão dizer, quem pode lutar contra? Gente, quem pode lutar contra? Vamos nos render. A gente vai pensar nisso no final, nas 4 lições desse texto para nós. E deu um domínio político e religioso. É o centro absoluto desse poder da Trindade sobre as nações. Muito sério isso. Muito sério. Agora vamos ver a segunda besta, versículo 11 ao 18. Usurpando o papel do Espírito Santo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta,
pois é número de ser humano. Esse número é 666. Finalmente chegou o dia da gente ler esse texto e não vou falar quase nada disso. Azar o seu. Vai ler outras coisas depois que você vai saber. Brincadeira. O que é que Deus quer falar com a gente sobre esse 666? Essa segunda besta. Essa besta que usurpa o papel do Espírito Santo. Besta que vem da terra. Qual é a missão dela? Exigir adoração. Ela quer exigir adoração para si e exigindo adoração para si, consequentemente as pessoas vão adorar o dragão, que é o diabo. É o que ela quer. Agora tem um detalhe, ela parece cordeiro, não está aí no texto? Mas lá dentro tem o quê? Dragão. E quem é o dragão? O diabo. Ela parece o cordeiro, mas esconde o dragão no interior. Ela é atraente. Qual é a atração dela? Se passar por inocente. A inocência de um cordeiro. Mas a voz que está lá dentro é a do diabo. Para os crentes do primeiro século, tinha um peso muito grande isso daqui. Para os nossos irmãos no contexto de João. Eles viviam no culto, numa sociedade, no contexto do Império Romano, em que você seguir as autoridades do Império Romano, você tinha que, em última instância, entender que o imperador era somatório de todos aqueles deuses, sabe? Deuses do Olimpo, Zeus, e ele era somatório, encarnação, tido como a encarnação de todos esses deuses. E se você não reconhecesse política, socialmente isso, por meio das festas, das cerimônias, da vida social, da vida pública, a vida nos templos pagãos, etc., você ia pagar. Qual é o pagamento? Você teria a perda da sua participação na vida social, inclusive econômica, economicamente falando. Então, você ia perder bens, direitos, direito de comprar, direito de vender, direito ao comércio, à vida normal. Isso, para aqueles primeiros irmãos, tinha um peso muito grande. A gente não sabe como vai ser na nossa geração. A ideia aqui, preste bastante atenção. O que é que essa besta está representando? A estratégia dela é se passar por falso mestre, falso profeta, com a ideia de atrair o coração dos crentes. João falou disso na sua primeira carta, capítulo 2. Ele chamou isso de anticristos. Muitos anticristos têm surgido. Eles estavam no nosso meio e o objetivo dele era seduzir a galera, era atrair a galera para levar para a apostasia. Para nós, aqui, essa passagem está falando do período da tribulação que a igreja pode passar, em que essas bestas vão estar aqui exigindo da gente escolha, ou Cristo ou a besta. Não tem jeito, gente. A escolha da trindade satânica é ou Jesus ou a gente. E aí, isso toca no nosso coração. Diante disso, eu quero trazer as 4 lições. A primeira delas, preste bastante atenção. Não há, olha só, isso aqui é para a gente, eu quero dar glória a Deus com vocês nisso. Não há poder verdadeiro no mal. Não há. Não há poder verdadeiro no mal. Deus é o verdadeiro soberano. É Ele quem está no controle de todas as coisas. É a ousadia de Satanás dar o trono, a autoridade e o poder. Não há poder verdadeiro no mal. Deus é o verdadeiro soberano e Ele está no controle. Não tem nada no mundo e na sua vida que passe desapercebido por Deus, Criador dos céus e da terra e sustentador de todas as coisas. Não tem. Não tem uma fagulha de afronta do diabo que Deus não esteja vendo. E todos os males do mundo e na nossa vida vão ter o fim, pelo poder de Deus, do jeito certo e na hora certa. Às vezes você vai ver o diabo vir esbofetear a tua cara, você vai. Mas o que você vai ver? Logo em seguida, a experiência de o poder de Deus se manifestar na sua fraqueza. Então, não temamos e não atribuamos ao diabo o poder que ele não tem. Qual
qual foi? Aí eu quero voltar, qual era a estratégia da primeira besta? A galera via lá a ação, o trono, a autoridade, o poder, e o que eles falavam? Ai, quem é semelhante? Oh, quem pode lutar contra ela? Por favor, por favor. O tempo passa e a gente cada vez mais está dizendo que mundo horroroso, que mundo difícil, como era bom quando eu me converti, há 30 anos atrás, há 40, 70, 100, como era bom no primeiro século, quando os discípulos na Palestina, vendo Jesus, como era bom quando João deitou a cabeça no peito de Jesus, quem dera, lá era fácil ser crente. Nunca foi. O mundo jaz no maligno e sempre vai ser assim. O que nós não podemos fazer encerrar o nosso coração dizendo, então, se não pode, não tem jeito. Deus sabe, olha, o evangelho é o poder, mas é difícil ser de Jesus na nossa... Não é não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era difícil no Império Romano, é difícil na geração do século XXI. No mundo relativista, no mundo pluralista que a gente vive, num mundo de verdade, de zilhões de verdade... Não diga com o seu coração, quem pode lutar contra ela? Jesus pode. O evangelho é a verdade. A gente tem que estar firme nisso. Deus é o poder. Segunda lição para o nosso coração. A besta tem um número do homem. Agora eu vou falar de 666. Está aqui no texto. Não é numerologia, isso não é da teologia, tem um nome técnico que não convém falar aqui, não é o caso, mas o número 7 remete à perfeição de Deus e das suas obras. Enquanto que o número 6 mostra o quê? A limitação do homem. O que é esse 666? Primeiro que a gente precisa voltar no contexto. Naquela sociedade do mundo antigo, era comum você marcar gado e escravos com sinal de propriedade na testa ou em algum lugar, alguma marca no corpo. É sinal de pertencimento. Não sei se isso vai acontecer literalmente no mundo na grande tribulação. A questão não é que você vai ter esse selo, é imitação do diabo. Lembra que a gente viu anteriormente que no período da grande tribulação o Senhor selou os seus? O que é que o diabo faz como imitador? Vai selar os seus. Como? Marcando. Agora, que tolice, que número é esse? É sempre 6, nunca vai ser 7. Isso é demais. É número de coisa incompleta, é número de coisa imperfeita. Nunca vai ter poder de Deus, nunca vai ter graça de Deus, nunca vai ter redenção como Jesus Cristo faz. Por isso, a besta ela tem um número do homem e não da perfeição divina. Então, naquele contexto em que as gado e escravos eram marcados, a despeito de todo distanciamento social que a gente tem deles para nós, o número 6 significa que ele nunca vai ser 7. Ele é sempre falho. E ele é sempre 6, mais 6 e 6 e 6. É falha sobre falha. É a imperfeição satânica tentando imitar a perfeição de Cristo. Graças a Deus que a gente não tem esse número. Não queiramos ter esse número. Pode mandar esse número com zilhões, com valores, com fortunas, que a gente diga, vai-te, Satanás. Isso não tem Deus, isso não é o seu poder. Não tem a perfeição de Cristo aqui. Eu não quero para a minha vida. Eu não quero para a minha vida, eu não quero para o meu lar, eu não quero para a minha família. Se eu estiver privado de negócios, se eu estiver privado de ir e vir, se eu estiver privado de qualquer coisa, mantenhamos aquilo que a gente crê. É isso que o texto está desafiando a gente. E aí a gente vai para a terceira lição. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu disse que seriam 4, mas são 3 estendidas. No texto... nas duas bestas, o que é que Satanás quer fazer? Fazer o crente ceder à pressão. Fazer o crente ceder à pressão. Jesus Cristo disse isso no sermão escatológico dele, Mateus 24. Olha só, palavras de Jesus. Cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo.
e enganarão a muitos. Essa parte podia estar fora do texto. Eu sou Cristo e ninguém caiu nessa. Está dizendo aqui, enganarão a muitos. João está clamando o que da igreja aqui? Que a gente acabou de ler. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa é uma chamada de Deus para mim e para você. O texto está clamando diante da trindade satânica, clamando pela fidelidade e a perseverança na verdade. Que eu e você não tenhamos a postura de dizer, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Que a gente olhe isso e diga, o Senhor é o poder. Que a gente possa, em segundo lugar aqui, gente, resistir à ação de Satanás sem, guarde isso no seu coração, eu acho que é uma pauta para a igreja hoje, sem resistir, sem retribuir o mal com mal, ou violência com violência. É o que ele tem para dar, maldade e violência. Todas as vezes que a gente retribui o mal com o mal, a gente está se envolvendo com o engodo do diabo. Aí, quando eu estava meditando nisso, lógico que eu caí com o cara no chão. Porque olhar a trindade satânica, a última hora, a gente está pensando na perspectiva macro, mas vai olhar lá no seu trabalho, quando alguém faz um mal para você. Vai olhar lá no seu trabalho, na sua vida de estudo, na sua família. Deus queira que na igreja não. Mas se fizer na igreja, alguém fez um mal para você. Na fraqueza, ou, se a pessoa não é da verdade, instrumento de Satanás, para te passar a perna. E você viu ali um trono de Satanás, na ação da pessoa, na palavra, na omissão. E aquilo golpeou contra você, você levou uma lapada. O que é que Satanás quer? Que você vire igual a ele. O que é que Satanás quer nessa hora? Você pega o pecado que você recebeu e devolve 10 vezes mais. Você pega esse mal que você recebeu e você faz a pessoa provar do veneno que ela deu. O que os santos fazem no último dia é eles resistem ao mal, mas não retribuem. Quem tem o Cordeiro de Deus aqui dentro diz, não, eu não sou esse dragão. Não sei lutar com essas armas. Foi o que Jesus disse para o Pedro, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. O que Jesus falou para ele? Isso mesmo, Pedro, bem feio, isso aí. Vai lá, devia ter cortado a pessoa. Não, Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. A mensagem de Deus para você e para mim é guarda a tua espada. Vamos guardar a espada. Se isso acontecer, gente, a gente se envolve com o engodo do diabo. Porque é ele que sabe pagar o mal com o mal. Ah, Cristiano, então o que a gente faz? A gente precisa assumir uma postura profética. Que postura profética é essa? Eu proclamo, você arranca, você dá o mal e a violência. A gente proclama o evangelho. A palavra. Como? Falando e vivendo. A palavra viva, por isso que testemunha precisa ser cheio do Espírito Santo, porque a palavra tem que estar aqui, mas tem que estar encarnada. Isso é a obra do Espírito em nós, a gente precisa buscar em oração. A palavra precisa estar viva dentro de nós, gente. A palavra precisa estar viva para que a gente tenha a postura profética de dizer, eu morro pelo Evangelho. Eu não morro por mim, eu não morro por causa nenhuma. O que me faz morrer é Jesus. Por ele eu vou para a cruz, por ele eu vou para onde tiver que ir. Por ele eu vou para a morte. Mas não vou negar o que eu creio. Eu vou perseverar no que eu creio. E qual é o ápice disso? Morri. A gente morre com medo? Morre com medo. Chorando? Sim. Gritando de dor? Sim. Mas mesmo em face à morte, a gente não ama a própria vida. Como a gente viu na semana passada. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Postura profética. Quando eu digo postura profética, de ver a palavra, o evangelho vivo dentro de nós.
Lembre-se disso quando Satanás se apresenta diante de você. Ele não tem poder verdadeiro. Não há poder verdadeiro no mal. Segunda coisa, o diabo é sempre o número da imperfeição. Nunca vai ser 7. Ah, mas está tão legal. Não é 7. Deus não está nisso aí, sai fora. Mas é tão... Cara, olha o atalho, chego lá, pá! Deus não está nisso, que seu coração tenha temor de dizer, Deus não está nisso. Estou fora. É não. Não. Mas você vai perder. Prefiro perder a negociar o evangelho, negociar a eternidade. Perca. Perca. Por amor, e não se faça de vítima. Ó, Jesus, eu renunciei tudo, agora o Senhor me dá em triplo. Pode não dar nada. Pode não dar nada. O seu tesouro é Jesus. Não, eu já sou rico. Se o que eu fechei me representou portas fechadas, eu não perdi a minha riqueza. Não perdi a riqueza. Esse tesouro eu não abro mão. Esse aqui eu não abro mão. Se isso significa que na terra eu vou viver sem poder comprar e vender, tudo bem. Eu sou rico como a gente canta. Porque sendo pobre, hei de dizer, eu sou rico no Senhor. É essa firmeza no coração de dizer, eu não vou trocar Jesus por nada. Não vou. Se eu tiver que perder, eu sei que eu vou perder, mas o céu não. A eternidade não. A vida eterna que eu já possuo, não vou perder. Gente, isso vai acontecer com você, se já não aconteceu. Todo crente vai ter que fechar portas por amor ao Senhor. Tem portas que o Evangelho vai dizer, o Evangelho vai dizer, eu não estou nisso. E a gente vai dizer, por amor a Jesus, é não. É não. Não. O diabo sabe pôr atalhos, ele sabe dar coisas boas para os filhos de Deus para nos tirar do propósito. Ele sabe. Ele sabe. Queria abrir o microfone. Venha contar essa experiência aqui, irmão. Edifica a nossa fé contando essa experiência de crescimento. Nós precisamos nos aventurar, ter esse discernimento de dizer, não, isso aqui é trono de Satanás, é 6 e 6 e 6, tem nada a ver com 7, tem nada a ver com a perfeição divina. Eu quero que essa porta fique fechada. A gente às vezes não fecha portas, irmãos, assim... Ó Deus, como eu te amo, como eu sou santo, Deus, é mesmo, fechar essa porta é fácil. Amém, a gente fecha a porta chorando. Às vezes a gente fecha a porta chorando, dizendo, Deus, eu queria tanto, mas por amor a Ti é não. Me dá força para fechar, não se cobre. Eu queria aquela santidade maior, que eu pudesse dizer, aleluia, irmãos, estou feliz, vim dar um testemunho, fechei uma porta das trevas na minha vida, e olha, santidade bombando. A gente faz, às vezes, irmãos, percebendo as nossas vulnerabilidades todinhas voltadas para aquilo, e aí a gente sabe a palavra e diz, porque eu sei a palavra, por que eu sei a palavra nessas horas? Ele fala, porque a gente sabe a palavra, mesmo que os nossos instintos estejam todos voltados para aquela porta que Satanás abriu, a gente diz, porque eu sei a palavra, eu fecho e digo não. Já tiveram experiências assim? Acompanhe a vida do crente, de você dizer, Deus, fechei a porta por amor a Ti, mas a causa que me coloca de joelhos é o Evangelho, eu não morro por causa nenhuma. Agora, a nossa carne se alegra, e o diabo sabe tentar a gente de acordo com isso. E por fim, irmãos, eu quero relembrar, resista, mas não retribua o mal. Eu saí fora das redes sociais há muito tempo, mas eu acho que a gente está pecando nisso aqui nas redes sociais. E se as redes sociais são um retrato da vida real, misericórdia. Eu não sei como a gente está se relacionando, onde está o amor de Deus. Resistir à verdade significa falar em amor. Eu não sei o que está acontecendo e o diabo está dando risada e gostando. A gente precisa aprender o tempo de se calar e o tempo de falar. E quando falar, a verdade, mas em amor. Porque quem fala a verdade sem ser no amor, ele não fala a verdade e nem tampouco no amor. Ele despeja.
violência. Então, irmãos, vamos guardar a espada. Quando alguém for usado pelo diabo, lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, não sei onde, no seu círculo de relacionamento, e você tiver esse discernimento pelo Espírito Santo de Deus, que você entenda que Ele quer que você reaja com o pecado dele. Mas olha, nós estamos cheios do Espírito. Você está cheio do Espírito. Para você poder dizer, não. Eu não quero manusear a espada. Como Davi, eu quero tocar harpa. E ver o demônio sair. Lembra de Saul? Eu quero tocar harpa. Quero adorar a Deus. Chorando, ferido, sangrando. Mas eu quero ver o Espírito de Deus agir. Proclame a palavra. Proclame o Evangelho. Prega o Evangelho para você mesmo. Que eu prego o Evangelho para mim mesmo. E se a gente morrer, que a gente persevere naquilo que a gente crê. Amém? Vamos orar? Pedindo graça de Deus para isso. Deus, a gente sabe que o Senhor não nos tirou do mundo, mas o Senhor pode nos livrar do mal. Nós estamos num mundo e a gente vê Satanás fazendo tronos, Deus. Satanás chamando para si autoridade e manifestando atos, imitando o teu poder, Senhor. Mas nele não há poder verdadeiro. Ele é sempre falho. É sempre 6. A perfeição divina não está lá. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor venha a nós, ó Deus, ao nosso coração que teme o mal às vezes. Mas nós queremos nesta manhã, Senhor Deus, nos lembrar que temos um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós temos o Senhor que nos pastoreia e mesmo que estejamos privados de comprar e vender, de ir e vir, o Senhor é aquele pastor que quando o Senhor nos pastoreia, de nada nós temos falta. O Senhor é aquele que faz a provisão para o justo. Por isso, meu Deus, nossas fontes estão em Ti, Senhor. Nossas fontes estão em Ti, Senhor. As fontes da vida estão no Senhor. Todas elas, Deus, de tudo que nós precisamos, nós honramos o que lemos na palavra no início. Fazemos do Senhor o nosso refúgio. Perdão, Senhor. Perdão se nós temos feito de outras coisas o nosso refúgio. De outras coisas as nossas fontes. Nesta manhã nós declaramos para o Senhor que o Senhor é o Deus soberano do nosso coração, Senhor. Reina. Reina em nós, Deus. Reina dentro de nós. Senhor, se tem irmãos aqui que estão andando pelo vale da sombra da morte, ou estão na mesa, preparada, na presença dos inimigos, Deus, que o Senhor unja a cabeça com óleos e o cálice transborde. Deus, que a graça do Senhor, ó Deus, que é superabundante, Senhor Deus, transborde na nossa vida, de maneira que a gente olhe o mal e diga, ele não tem poder verdadeiro. Senhor, que a gente se lembre que todas as ofertas sedutoras das trevas, Senhor Deus, elas são sempre imperfeitas. Elas são sempre, Senhor Deus, não tem nada de Deus ali. Ainda que haja voz suave de um cordeiro, o que está lá dentro é a voz do dragão. Abre os nossos olhos, Deus. Dá-nos discernimento. Dá-nos uma vida no Espírito, Senhor, para que possamos em fidelidade e perseverança proclamar o que cremos. Nos livra, Senhor Deus, de retribuir o mal com o mal. Que a gente não saiba manusear a espada. Que a gente, Senhor Deus, lance a espada ao chão, Senhor Deus. E a gente abra as nossas bocas e corações e proclamemos a verdade que nos alcançou. Ó Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo, Senhor Deus, esteja, ó Deus, vivo dentro de nós, latente dentro de nós, Senhor Deus. Que haja regozijo, júbilo, Senhor Deus, pela alegria da salvação dentro de nós.
Que haja, Senhor Deus, transbordamento de alegria por sermos salvos em Cristo Jesus. Que haja, Senhor Deus, a alegria constante da salvação, uma vida, Senhor Deus, no amor, um amor renovado, Senhor Deus. Que nessa manhã o Teu Espírito, que em nós habita, Senhor Deus, Ele nos faça, Senhor Deus, ó Deus, sermos renovados na Tua presença, dia após dia, Senhor. Que este culto que prestamos ao Senhor, que esses meios de graças que aqui fizemos, Senhor Deus, em atos de serviço e obediência à verdade da palavra, o Espírito de Deus use para nos encher, Senhor Deus, e nos fazer transbordar mais e mais de Jesus. Ó Deus, sê solícito a nós, compadece-te de nós, Senhor Deus, e nos visita, Senhor Deus, nos agracia, Senhor Deus, com o Teu toque. Tua palavra, Senhor Deus, está lida, exposta e nos expõe diante do Senhor e mostra a gente, para a gente mesmo, o que pedimos a Ti nessa manhã, é que o Teu Espírito, Senhor Deus, que habita em nós, nos encha e nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, se o Senhor não nos livrar, Senhor Deus, de vermos essa trindade satânica, Senhor, se o Senhor não nos livrar, Senhor Deus, e não nos recolher para Ti, Senhor Deus, e nos permitir passar por essa tribulação, Senhor Deus, o que pedimos ao Senhor nesta manhã é: dá-nos discernimento, dá-nos poder, Senhor, para perseverarmos no Evangelho, para, Senhor Deus, olharmos a vida pelas lentes do Evangelho, discernindo o mal como o mal, Senhor, e vendo, Senhor Deus, nele, Senhor Deus, aquilo que é real, imperfeito, coisas dos homens, Senhor. Não há nada de eternidade, não há beleza do céu, não há redenção, não há vida de Cristo, não há voz de Deus, não há nada que é do Senhor e, portanto, não pode nos causar bem algum, Senhor. Faze-nos firmes, Senhor, faze-nos firmes e constantes, faze-nos firmes e constantes no Evangelho, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Amém.